Meus queridos, nós estávamos esperando um pregador especial nessa manhã e não tivemos confirmação dele, mas no lugar desse pregador especial tem outro especial. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Quero agradecer as orações dos irmãos, as orações da igreja, que oraram por nós na nossa viagem da semana passada. Estivemos no Rio de Janeiro a serviço da obra. Foi uma bênção. Estivemos junto com o nosso bispo jurisdicional, doutor Teres Ron, pastor Enéas, pastor Assis, pastor Maurício e demais irmãos. Quem mais? Missionária Vera. Foi uma bênção. Deus nos abençoou ricamente ali. Somos gratos por suas orações. Amém? Eu quero, nesta manhã, trazer uma palavra que está na nossa mente, no nosso coração. É uma palavra profética do profeta Ageu, um profeta pós-exílio, que profetizou àqueles que voltaram do exílio babilônico no tempo do rei Dario, no período de Dario, e voltaram para Jerusalém, voltaram para a Judéia. Aqueles que voltaram depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos de privações, 70 anos de luta, eles tiveram a graça de regressarem, de voltarem para a sua nação, para a sua terra, para suas casas, para o seu lar, para suas posses, suas famílias. E é nesse contexto de volta do povo de Deus, do cativeiro babilônico, de regresso para a Judéia, para Jerusalém, que o profeta vai profetizar. É nesse contexto que ele vai profetizar a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo aqui no capítulo 1 de Ageu, do verso 2 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus. 1 de Ageu, do verso 2 a seguir. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, a este povo e diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não cega, para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas a ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus vos retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal,
sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho da mão. Então Zorobabel, filho de Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote e todo o resto do povo, entenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus. Amém? Eu gostaria que você dissesse ao seu irmão nessa manhã, coloque-se à disposição do trabalho da casa do Senhor, seu Deus. Amém? Podeis sentar. A palavra profética de Ageu, ela tematicamente, ela é uma palavra de exortação. Não é uma palavra gostosa de se ouvir a princípio, mas ela é uma palavra de cura. Ela é uma palavra de amor. Por mais dura que ela seja, ela é uma palavra de amor. Ela é uma palavra do interesse de Deus em abençoar o seu povo. A Bíblia diz que Deus corrige, castiga aqueles a quem Ele ama. Então, por mais dura que seja uma palavra de Deus dirigida a nós, com certeza, todo o objetivo contido nesta palavra de Deus é de cura, é de libertação, é de bênção, é de misericórdia, é de restauração. E a palavra que veio pela boca do profeta Ageu aos judeus, no seu livro, nesse texto em que lemos, é uma palavra que prega contra a indiferença espiritual em favor da prosperidade pessoal. Eu vou repetir. Essa palavra do profeta Ageu, dita ao povo de Deus, é uma palavra contra a indiferença espiritual dos judeus, indiferença em relação ao sagrado, indiferença em relação ao templo, indiferença em relação à obra de Deus, em favor da prosperidade própria, da prosperidade pessoal. É a palavra contra o abandono das coisas de Deus, por causa do apego à sua própria causa. É isso que a palavra começa dizendo. O povo estava depois do cativeiro, e parece que é normal. Eles voltam empobrecidos. Aliás, quem volta são os mais pobres, porque a maioria dos ricos ficaram na Pérsia, na Babilônia, e não voltaram para Jerusalém, não voltaram para a Judeia. Mas os pobres voltaram.
Mas não importa se você é rico ou se você é pobre, desde que você aceitou a Jesus como Salvador, não importa o seu status social, você é filho de Deus. Rico ou pobre, somos povo de Deus. E os pobres voltaram para Jerusalém, voltaram para a Judeia. E parece normal que depois de todo aquele sofrimento, a preocupação primeira seja consigo mesmo. Parece normal. Parece normal que depois de todo aquele cativeiro de 70 anos e depois de todo aquele empobrecimento, parece normal se preocupar se consigo mesmo e buscar restaurar todas as posses que tinha antes do cativeiro e que perderam por causa do cativeiro. Parece normal, então, se empenhar em prosperar para depois cuidar da casa de Deus. Parece normal. Talvez nós estejamos dentro de um contexto social, político, espiritual, religioso, agora. Porque nós estamos 2 anos depois, como que saindo de uma pandemia que assolou o mundo e levou a miséria a muitas nações, levou misérias a muitas famílias, levou à falência a muitos empresários e comerciantes e empresas. Então parece normal que agora, depois da pandemia, as pessoas não se preocupem com a casa de Deus. Parece normal que agora, depois da pandemia, as pessoas não se preocupem com o culto. Parece normal que depois da pandemia, as pessoas não se preocupem a não ser em restaurar aquilo que materialmente perderam. É isso que parece normal. E é isso que está praticamente acontecendo. Ou seja, a gente liga para um irmão, a gente liga para outro, a gente liga para alguém e ele diz: pastor, eu estou correndo atrás do prejuízo. Porque, como que devolvendo a bola, ninguém vai cuidar da minha família, ninguém vai colocar pão na minha mesa, ninguém vai pagar o meu aluguel. Para justificar essa atitude, tem muitas coisas. Está aí a pandemia. Para justificar essa atitude de desprezo às coisas de Deus, de modo que não se vê como desprezo. Ser humano que está fazendo isso. O judeu que está fazendo isso na sua época. O crente que está fazendo isso agora, na nossa época, não vê isso como desprezo. Ele vê isso como lógica, vê isso como justo e correto. Correr atrás do prejuízo. Agora, a grande pergunta na justiça e na ética é: como é que Deus está vendo isso? Como é que Deus vê o meu corre? Como é que Deus está vendo o seu corre? Como é que Deus está vendo a ausência dos crentes na igreja? Como é que Deus está vendo o desprezo dos crentes na igreja? Porque na igreja não pode, mas ele está de segunda a domingo correndo, fazendo o seu corre atrás do prejuízo. É esse grito do profeta que acontece. Vocês estão construindo a vida de vocês. Vocês estão reconstruindo a vida de vocês. Mas parece que o que Deus está querendo dizer é: vocês estão fazendo exatamente o contrário. Porque a prosperidade de vocês, a riqueza de vocês, lembrem-se do passado.
a prosperidade de vocês, a riqueza de vocês, a saúde de vocês, o bem-estar de vocês, não depende do esforço, do trabalho do seu braço. Vocês estão edificando a casa de vocês, é verdade. Vocês estão fazendo corre atrás de vocês para reconquistar e recuperar aquele posto no emprego, aquele carro que se foi, aquelas dívidas que sobrou precisam ser pagas, é verdade. Mas vocês estão fazendo isso de modo errado. Esse é o grito do profeta. Vocês estão trabalhando errado. Porque enquanto vocês estão morando em casas apaneladas, procurando, buscando o luxo, a prosperidade, através do seu trabalho, do seu esforço, da recuperação própria, a minha casa, a minha igreja está sendo abandonada e ninguém está se preocupando com ela. Então, Deus está dizendo àquele povo: olha, não se enganem, não se enganem, a prosperidade de vocês não depende do que vocês fazem, a prosperidade de vocês depende de mim, diz o Senhor. Quantos entendem essa palavra? Quantos querem serem prósperos? Quantos querem serem ricos? Levante a mão, não é pecado ser próspero, não é pecado ser rico. Quantos querem ter prosperidade, viver bem? Nós estamos num sistema, num país onde se pode viver bem. Nós estamos num país onde se pode ser rico. Nós estamos num país onde se tem liberdade, iniciativa privada, iniciativa livre. Mas o Senhor está dizendo a nós, assim como disse aos judeus no livro de Ageu: não se enganem, porque a prosperidade de vocês não depende de vocês, a prosperidade de vocês depende de mim, diz o Senhor. Deixa eu fazer um parêntese. Muitos crentes não entendem o mistério da fé. Muitos crentes não entendem o mistério do cristianismo. Existem duas dimensões existenciais no mundo. Uma é a dimensão do próprio mundo, e outra é a dimensão da igreja, a dimensão celestial, a dimensão de Jesus Cristo. Na dimensão do mundo, existem as pessoas do mundo. A dimensão do mundo é marcada pela injustiça. A dimensão do mundo é marcada pela iniquidade. A dimensão do mundo é marcada pelo pecado. A dimensão do mundo é marcada pela ausência de Deus. Deus não está na dimensão ou no sistema do mundo. O sistema do mundo é ímpio, é o sistema da impiedade. Quem governa, quem inspira, quem é o príncipe do mundo é Satanás. Então, deixa eu te dizer uma coisa, talvez difícil de você acreditar. A prosperidade no mundo, de algum modo, no mundo, na dimensão do mundo, no sistema do mundo, depende do diabo. Por quê? Porque a riqueza do mundo tem que ser aquela riqueza que serve o sistema impiedoso do mundo. Tem que ser aquela riqueza que é reinvestida no mal. Se você fizer as contas e um balanço pela Forbes, você vai ver que as grandes empresas estão investindo no mundo.
em quais projetos eles estão investindo no mundo. E você vai ficar escandalizado, porque como crente, você não vai aceitar isso. Mas é isso que a riqueza do mundo faz. Ela é reinvestida no próprio mundo. Mas existe um povo na face da terra. Aleluia! E eu faço parte desse povo. Quem faz parte desse povo pode dar glória a Deus. Um dia Jesus Cristo estava, após a oração e jejum de 40 dias, foi para o monte orar, e após encerrar, o diabo vem e faz a ele a maior proposta que alguém pode receber: se tornar o imperador, o governador do mundo. Mas pelas vias de Satanás. Existem pessoas no mundo que sabem disso: dá o sangue, dá a vida, dá a casa, dá o filho, dá a mãe, dá a madrasto, dá o padrasto, dá tudo para prosperar. Para prosperar. Mas a única palavra que o diabo ouviu de Jesus no final foi: para trás de mim, porque está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Quem quiser prosperar no mundo, dentro do sistema do mundo, tem que ser através da impiedade. Não pode ter escrúpulo, não pode ter moral, não pode ter princípios. Porque se tiver princípios morais e escrúpulos, não vai ter coragem de fazer o que tem que se fazer para prosperar. Porque assim é o mundo. Não é, doutor? Assim é o mundo. Mas nós somos crentes. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. E tem muitos crentes que ainda não entenderam que a prosperidade do mundo não é para ele. Eu não estou falando de ter carro, de ter casa, de ser rico, não. Estou falando nos meios. Os meios de prosperidade do mundo não são os meios de prosperidade que o cristão usa para ser rico. Porque o crente não é do mundo. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Quantos acreditam nesta palavra? Pode dizer amém. Ah, pastor, será então que eu não posso prosperar? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nós temos na história bilionários, filhos de Deus prosperados, cuja riqueza é reinvestida, não na injustiça do mundo, mas na justiça de Deus, na obra de Deus. Conta-se a história de que Colgate começou dando 10% de dízimo, e antes de morrer terminou dando 90% de dízimo. 90%, isso mesmo. 90%. Reempregando dinheiro em obras sociais e missões, em investimentos culturais, em educação, para a glória do nome do Senhor Jesus. A gente fica muito feliz quando o pastor diz: eu quero dar 100 mil de dízimo, mas eu fico muito mais feliz se ele der 1 milhão de dízimo. Ele quer dar só 100, eu quero 1 milhão. Dá 1 milhão, pastor. Não devemos pôr limites na obra de Deus. Ninguém sabe o que Deus tem para você. E a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é muito mais do que nós pedimos e pensamos.
Você está pensando em 100, Deus está pensando em milhões. Você está pensando em milhões, Deus está pensando em bilhões. Essa mensagem não é materialista, não. Essa mensagem não é estímulo dizimal, não. Essa mensagem é para te defender do erro, da queda espiritual, da autovalorização, em detrimento da vontade de Deus na tua vida. Porque eu creio no Deus que me levantou, eu creio no Deus que me chamou, eu creio no Deus que vocacionou essa igreja, eu creio no Deus que cuida de nós. Então, a nossa dimensão é a dimensão de Deus. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos no reino de Deus, dirigidos e administrados pelo Espírito Santo de Deus. E todo princípio de prosperidade na vida do cristão, operada por Deus, tem que estar debaixo do princípio da vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Por isso Jesus Cristo diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as outras coisas, a casa, o carro, o emprego, o diploma, a saúde, a prosperidade, há de vir junto. A questão então, que o profeta Ageu está questionando, não é a riqueza, não é a prosperidade, é a inversão de valores. É primeiro eu, depois Deus. Não, primeiro Deus, depois nós. Quantos nessa manhã têm a coragem de dizer: primeiro eu, primeiro Deus, depois eu? Levante a mão para o céu. Oh, aleluia! Aleluia! Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Ei, aleluia, essas mãos levantadas para o céu nesta manhã, elas dão um testemunho diante de Deus contra a operação de Satanás, porque nós estamos dizendo primeiro Deus, depois eu. Então eu estou dizendo com isso, primeiro a casa de Deus, depois a minha casa. Primeiro a comida de Deus, depois a minha comida. Primeiro as coisas de Deus, depois as minhas coisas. Porque na medida em que eu abençoo as coisas de Deus, Deus abençoa as minhas coisas. Na medida em que eu glorifico a Deus em primeiro lugar, Deus glorifica a minha vida. Na medida em que eu honro ao Senhor na face da terra, Deus me honra na face da terra. Essa é a verdade do livro de Ageu. É chamar de volta aqueles que estão empurrados pela pobreza. É chamar de volta aqueles que estão empurrados pelo medo. É chamar de volta aqueles que estão empurrados pela desconfiança do amanhã. É chamar de volta dizendo: ei, povo de Deus, não temas, porque eu, o Senhor, sempre estive contigo. Ei, povo de Deus,
Deus, não temas, porque eu, o Senhor, estive contigo no cativeiro, estou contigo no retorno, na restauração. Eu, o Senhor, sou aquele que tem o poder para te abençoar. Então toda construção, toda restauração, toda edificação não deve ser feita em mim, em você. Ela precisa ser feita no Senhor. No Senhor. No Senhor. Você está preparado para dizer amém bem forte? Glória a Deus. Ei, põe fogo no arraial dos filisteus. Então, Deus está pronto para dar a verdadeira prosperidade. Deus está pronto para dar a verdadeira prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade, ela de Deus, ela é procedente de um núcleo central. A prosperidade do povo de Deus, do povo judeu, ela procedia do centro religioso do povo de Deus. É do centro religioso. A prosperidade do povo de Deus procedia do centro religioso. E o centro religioso era o templo. O templo. O templo. É tipo assim, fisicamente, materialmente. Nós temos o Banco Central, o Banco do Brasil. E se o país precisa de prosperidade, de progresso, o país precisa de um agente de financiamento da prosperidade e do progresso. Não sou economista, mas é mais ou menos assim. E esse agente de prosperidade e do progresso nada mais é, ninguém mais é do que os bancos. Os bancos. No plano espiritual, Deus está mostrando ao seu povo que não adianta querer reconstruir se não tem onde ir buscar recursos. Se não há quem forneça recurso. Não adianta tentar reconstruir sem recurso. Porque o mínimo problema vai acarretar mais problemas. Então o que Deus está dizendo? Ei, restaura primeiro a casa do tesouro. Ei, restaura primeiro o banco de investimento. Ei, restaura primeiro o banco de empréstimo. Ei, restaura primeiro aquilo que vai garantir a sua obra no presente e no futuro. Restaura primeiro aquele que pode te dar suporte. É isso que Deus está falando. E é isso que Deus está falando a nós nesta manhã. Ei, presta atenção naquele que pode sustentar a tua vida. Porque o amanhã não te pertence. Presta atenção naquele que pode te dar saúde. Presta atenção naquele que pode garantir o seu emprego. Presta atenção naquele que pode repreender o inimigo da tua vida, dos teus negócios, das tuas coisas, dos teus caminhos. Presta atenção.
Para de fazer o seu corre e começa a fazer o corre de Deus na tua vida, porque Deus vai correr por você. Aleluia. Parece que eu estou pregando no deserto ou não? Então diga amém. Aleluia. Como nós haveremos de prosperar? Como você haverá de prosperar se você se livrar do egoísmo e se encher do altruísmo espiritual? Primeiro Deus, porque se eu edificar a casa de Deus, a obra de Deus, se eu edificar a casa de Deus, a obra de Deus, Deus vai edificar a minha casa. Quantos creem nessa palavra? Oh, aleluias! Eu não sei, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então você pode pensar nesta manhã na importância de você fazer o seu investimento no banco central da nossa espiritualidade. No banco de investimento da nossa prosperidade. E esse banco central, esse banco de investimento, de sustentação da moeda, hoje, transpondo para os nossos dias, é a igreja. É a igreja de Deus. É a igreja que Satanás está trabalhando para banalizar nas mídias. É a igreja que você, quando entra no YouTube, você encontra alguém falando que não é necessário ir à igreja para ser crente. É a igreja que influenciadores com nome de pastor e de seja lá do que for, representante do capeta, está dizendo que você não precisa ofertar, que você não precisa dizimar, que você não precisa vir na igreja, porque Deus é espírito e o que importa é uma verticalidade. Interessante que eu vi um pôster, não sei se hoje ou ontem, mas dizia: eu nasci na igreja, eu fui apresentado na igreja como Lucas nessa manhã, eu namorei, fiquei noivo, casei na igreja, eu fui batizado na igreja, eu sou membro da igreja. E por que adorar a Deus eu não preciso da igreja? A igreja católica tem um princípio criticado por evangélicos doidos e irracionais, porque a igreja católica diz: fora da igreja não há salvação. É óbvio, isso é muito óbvio, porque ser salvo é ser incluído na igreja. Nós éramos forasteiros, inimigos de Deus, estrangeiros. Mas quando aceitamos a Jesus, nós fomos incluídos na igreja. E agora você não é mais forasteiro, você não é mais estrangeiro, mas agora você é concidadão da família dos santos. Você agora é filho de Deus. Na igreja. Jesus não derrama o Espírito Santo na vida de um crente. Jesus não batiza como Espírito Santo um crente.
Tudo que Jesus faz no seu corpo, na sua igreja. E eu recebo o Espírito, o batismo do Espírito, as bênçãos do Espírito, como membro desse corpo. Assim como o meu braço se beneficia da minha saúde, do meu vigor, porque está no meu corpo, assim é cada crente, é cada membro da igreja, se beneficia da graça, da misericórdia, da glória, do Espírito, da salvação, porque está no corpo, a igreja. Fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há bênção, fora da igreja não há prosperidade divina, a não ser que você queira prosperar no mundo impiamente sob a rédea de Satanás. Mas como cristão, a minha prosperidade depende de Deus. E dependendo de Deus, é na igreja, é na membresia da igreja, é na participação da igreja. Do contrário, é perdição. Eu quero encerrar lendo com você o salmo da palavra de Deus, que configura esta palavra nas suas palavras, dizendo assim, salmo de número 127, esteja de pé. Oh, aleluia! Ei! Quantos podem levantar a mão para o céu e dizer aleluia? Glória a Deus! Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto dos seus ventres, como flecha na mão do guerreiro, assim é o filho da mocidade. Feliz o homem que deles enche a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Reafirmemos nesta manhã o entendimento desta palavra, a comunicação do Espírito ao nosso coração. Primeiro Deus, aleluia, primeiro Deus, e primeiro Deus é primeiro as coisas de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, o culto de Deus, os serviços de Deus, o louvor de Deus, os cargos, as vocações, os ministérios, tudo aquilo que é de Deus, primeiro Deus. Aplauda o nome do Senhor.